Em primeiro lugar, educação, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para a Poesia, nessa série em que eu estou procurando me dedicar, me debruçar sobre poemas escritos por poetas mulheres. Sempre relembrando que a ideia fundamental é menos de uma feminilidade que supostamente tocaria o ser humano do gênero feminino, mas muito mais por uma série de experiências sociais que essas sim acabam sendo comuns à maior parte dos seres humanos identificados como mulheres. Hoje eu trago um poema que eu descobri recentemente, uma poeta que eu descobri recentemente. Com tristeza descobri que ela inclusive faleceu recentemente e extremamente nova. A Cionara Souza era do Rio Grande do Norte, estabeleceu-se e fez boa parte da sua carreira no Paraná, mais precisamente em Curitiba, e eu fui tomar contato recentemente com um livro novo dela, que foi lançado ano passado, Instruções para Morder a Palavra Pássaro, e que foi um livro que, primeiramente, me chamou a atenção pela capa mesmo. Uma das maneiras de se tomar contato com autores novos é olhar o que tem nas livrarias. Às vezes, como mencionei num vídeo recente sobre a Alda Lara, as informações vêm através de contatos de pessoas, seja contatos pessoais, seja no Facebook. Às vezes é simplesmente pelo conjunto das dinâmicas da vida literária. A vida literária tem um aspecto fundamental que é, hoje em dia, a publicação de livros. Dei de cara com o livro da Cionara, achei a capa interessante, folheei, li algumas coisas e achei que valia a pena olhar para a poesia. Olha pra 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 poesia. Olha para a poesia. Apesar, então, dessas aproximações que são legitimadas por instituições, no caso aqui uma livraria de bastante renome, eu chego ao livro da Cionara Souza mais ou menos neutro. Fiz questão, por enquanto, de ainda não ler o pós-fácil, onde uma série de diretrizes vão certamente conduzir o meu olhar, e preferi folhear, ler os poemas de uma força importante e principalmente, já que uma das poucas informações que eu tive sobre a Cionara Souza, ela era ligada, ela fez literatura, ela estudou literatura, então a gente tem aqui mais evidenciadamente aquilo que sempre existe em qualquer tipo de livro: diálogo com outros elementos que já fazem parte do circuito intelectual. O poema que eu quero olhar não tem título, então a gente vai direto ao próprio texto. Ontem, por volta das 17 horas, horário de Brasília, vi uma mulher cagando na chuva. Ali, num canto qualquer da calçada, daquele bairro de famílias de bem, ela arriou as calças, acocorou-se e cagou. Não era um rato, não era um gato, não era um cão, não era Deus, não era um homem. Debaixo de uma bruta chuva, quem cagava era uma mulher. Uma mulher, cara pálida. Uma série de ecos, uma série de referências a gente tem aqui. A primeira referência invertida é o tom com que o poema começa. Ontem, às 17 horas, horário de Brasília. Um tom quase jornalístico, uma expressão seca, neutra, que aqui relembra o quê? Com muita precisão, o inverso daquele poema que eu já li aqui, o Tragédia Brasileira, do Manuel Bandeira, que na verdade se encerra depois de a gente acompanhar as desventuras da personagem Misael e
Maria Eulina, a gente termina com o distanciamento feito pelo enunciado, que lembra o relatório policial. Aqui, o relatório começa na abertura do poema. O relatório abre o poema. Uma neutralidade que daí vai ser chocada com o vocabulário. Vi uma mulher cagando na rua. Porque, vamos combinar, a palavra cagar, apesar de estar no vocabulário do dia a dia, normalmente não entra na poesia, a não ser que entre em um poema de caráter satírico ou de caráter humorístico. São coisas um pouco diferentes. Um dia a gente fala sátira e humor. Bocage usa cagar numa versão meio apócrifa de um poema, mas que é muito significativo a respeito da imagem que se quer passar dessa personagem. O Glauco Matoso é um que usa o tempo todo, mas as poesias dele estão num registro outro. A Cionara, ao juntar o tom jornalístico do primeiro verso com esse cagar do segundo, causa uma quebra que, inclusive, se reforça pelos versos seguintes. Ali o canto da calçada, um espaço lateral desse bairro de famílias de bem. E, de novo, são os contrastes. As famílias de bem, o bairro chique e a cena dessa mulher que está cagando na chuva. Pode até ser que o evento tenha efetivamente ocorrido. Isso não faz diferença nenhuma. Se aconteceu, se foi só uma imaginação da Cionara, o fato é que, na construção verbal desse texto, a gente tem a oposição entre a legitimidade do bairro e a ilegitimidade desse gesto da mulher que está cagando na chuva. Ela riu as calças, acocorou-se e cagou. O ritmo está diminuindo e se tornando um pouco mais acelerado para chegar nessa sequência que está evidentemente fazendo uma referência ao poema O Bicho, do Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio. O bicho não era um rato, o bicho não era um gato, o bicho não era um cão, o bicho, meu Deus, era um homem. Os enunciados são todos muito próximos, mas se fragmentam para avançar um pouquinho mais no sentido. Por quê? Usando as mesmas palavras do Manuel Bandeira, não era um rato, não era um gato, não era um cão. A Cionara acrescenta agora, então ela resgatou o sentido do Manuel Bandeira, mas ela acrescentou aquilo que era uma expressão de espanto, o bicho, meu Deus, era um homem, ela insiste, não era Deus, não era um homem. Essa é uma mudança bastante interessante no poema, porque ela acrescenta a todos os elementos de degradação que seria de, quem sabe, elevação. Porque ao colocar Deus na mesma lista de rato, gato, cão, homem, Deus aqui não vira uma expressão de surpresa, mas vira um elemento de enumeração junto com os outros. Então, essa mulher, cagando na chuva, ela se desloca e ela, mais importante, uma vez que ela já estava deslocada, desubicada é o nome bonito, deslocada, descontextualizada no bairro de famílias de bem, ela também está desconectada, ela está deslocada no universo dos seres vivos, no universo dos seres, dos ratos, dos gatos, dos cães, dos homens de Deus. Não tem lugar a situação dessa mulher que está reduzida à mera corporalidade, à mera defecação num espaço que deveria ser de bem, quebra. Agora vem uma outra referência importante. Debaixo de uma bruta chuva,
é exatamente o mesmo verso do poema Erro de Português, do Oswald de Andrade. E mesmo que alguém tente argumentar que, não, mas a Sionara poderia não saber. Se ela estudou literatura, ela sabe que ela estava usando as mesmas palavras do Oswald de Andrade. Mas ainda que se pudesse tentar argumentar isso, nós, leitores, não temos como argumentar que nós não conhecemos essa referência. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Olha só, a construção do Oswald de Andrade é para, a partir de um evento histórico, recolocado dentro de um sistema de valores, porque a bruta chuva tem uma ideia de negatividade, de tristeza, por isso vem o que pena, e a oposição, a antítese da manhã de sol, porque aí a história do Brasil seria diferente. A Sionara, ao trazer esse poema inaugural da nacionalidade brasileira, da referencialidade brasileira, ela está inserindo o ato dessa mulher também num universo inaugural, num universo de referências inaugurais. O gesto de cagar na esquina de um bairro de famílias de bem coloca essa mulher à parte da sociedade, mas a parte da própria civilização brasileira. É nesse sentido que eu acho que este poema merece estar aqui numa série que reflete sobre como o ser mulher, como estar mulher no mundo pode ser representado, e claro, através das vivências das mulheres, porque é uma voz feminina, não está evidenciado por nenhum elemento do poema que seja uma voz feminina, não está evidenciado mais ou menos, porque a ultimíssima referência nos dá uma pista gigantesca. A última referência é sobre uma piada que circula e virou uma expressão mais ou menos coloquial no português. A piada era a partir da personagem de televisão Zorro, um cavaleiro solitário, ou quase solitário, e é engraçado, o cavaleiro solitário, o cowboy, herói de seriados de TV, ele era solitário porque ele não andava com brancos, ele andava com indígenas, e o grande companheiro dele, o Tonto, que não tem na língua original o mesmo significado que para nós tem, mas é significativo que para nós tem essa ideia de ingenuidade, de falta de inteligência. Então, o Zorro, nessa piada, está com o Tonto e menciona: meu Deus, estamos cercados. Há Comanches de um lado, Apaches do outro, Cheyennes à frente. Nós estamos perdidos, Tonto. E a resposta seria: nós quem, cara pálida? Que é, o Tonto se identifica com esses outros indígenas originários dos Estados Unidos. Quem é o diferente, quem é o outro, é exatamente o Zorro, que, ao falar nós, o Zorro está igualando humanamente esses dois, porque ele está criando uma identidade. O Tonto quebra essa identidade. E aqui é que vem a pista do verso final, em que quem estava cagando era uma mulher cara pálida. Ao fazer isso, o que o sujeito lírico está fazendo? Está se diferenciando do seu próprio leitor. O eu lírico está falando que ele se identifica com um tipo de vivência diferente da vivência que o leitor tem. E, em algum ponto, está estabelecendo um nível de conexão com essa mulher que está cagando debaixo de uma bruta chuva, com essa cena inaugural. É quase como aquele conto da Clarice Lispector, Amor, em que a mulher, ao parar e ver um cego mascando chiclete, ela tem uma iluminação, ela tem uma quebra da sua estabilidade. Se o sujeito lírico vê essa mulher cagando na chuva em um bairro de famílias de bem, o eu, de certa forma, pertence a esse espaço.
Ou está olhando de uma janela ou está olhando de um carro. Ou está morando ali ou está de passagem, mas uma passagem autorizada. É a mulher que está numa atitude desautorizada. E ao final, quando o eu lírico chama o outro de cara pálida, que já estava insinuado no português, metonimizado no verso debaixo de uma bruta chuva, agora a gente tem todo o conjunto da identidade feminina, da identidade dessa experiência de deslocamento, de desubicação que está sendo representada nesse texto, que inclusive resgatando todos os elementos típicos de certa linguagem poética, toda enunciada por homens da literatura de língua portuguesa, da literatura brasileira, ela se coloca num outro lugar, no lugar da alteridade, no lugar da diferença, no lugar da mulher.